Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos ver uma questão belíssima de geometria analítica que caiu na PUC Paraná Medicina de 2024. É a questão número 31 da prova e bora para o enunciado. Veja, o enunciado é pequeno, não assusta a questão, mas é uma questão muito interessante, porque se você começar da maneira certa, você vai ter muito menos trabalho. Lembre-se que você tem 5 minutos para fazer cada questão. É claro que você pode ganhar tempo em algumas questões e você pode gastar um pouco mais de tempo nas outras. Mas essa questão, se você for pelo caminho errado, ela dá um trabalho gigante e é muito difícil da gente conseguir fazer. Então eu quero te mostrar a maneira correta de fazer essa questão, a maneira que certamente que a comissão que elaborou esse vestibular pensou na hora de fazer essa questão. Tá? Ela não queria que você resolvesse pela maneira tradicional, ela queria que você percebesse algo na figura e aí você consegue resolver de uma maneira bem mais rápida, bem mais imediata. Tá? Mesmo assim, é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa, pedreira essa, hein? Vamos lá, vamos enfrentar essa. Ele dá um ponto P 10 e 17. E nesse ponto há uma interseção entre duas retas R e S, que se tangenciam a circunferência nos pontos A e B, respectivamente. Então você tem uma circunferência e você tem duas retas tangentes a essa circunferência. Tá? Ele deu a equação da circunferência. Com essa equação da circunferência a gente já consegue encontrar alguma coisa. E ele quer saber a distância entre os pontos A e B, que são os pontos de tangência das retas que passam por P e tangenciam essa circunferência. Tudo bem? Gente, tenta fazer a questão. É uma questão belíssima, é uma questão que você vai gostar muito de conseguir fazer, porque realmente é uma questão muito desafiadora. Tá? Pense um pouquinho fora da caixinha. Não use só os conhecimentos de geometria analítica que você tem. Tenta resolver, dá um pause no vídeo, pega uma caneta, pega um papel, tenta resolver porque essa vale muito a pena. Gente, tua preparação para o vestibular de medicina tem que ser a melhor possível. Então, para um pouquinho o vídeo, tenta resolver e a gente já volta. Se você não conseguir, eu vou te dar 2 spoilers que podem te ajudar, tá bom? Dá um pause nesse vídeo e veja se você consegue fazer. E aí, pessoal, conseguiu? Se você conseguiu, parabéns. Essa é a segunda questão mais difícil da prova inteira, tá? Bom, se você não conseguiu, deixa eu te dar alguns spoilers. Então vamos lá. Alerta de spoiler, hein? Bora para os spoilers então. Gente, primeiro spoiler que eu te dou. Você tem a equação da circunferência, tá? Se você tem a equação dessa circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 20x menos 4y menos 121 igual a zero, com a equação da circunferência, na forma geral como ela aparece ali, você consegue encontrar o centro e o raio da circunferência. Tá? Primeiro passo, encontra o centro e o raio dessa circunferência. Segundo passo, faça um desenho do problema no plano cartesiano. Eu não quero, gente, que você, nesse momento, que você faça um desenho desta forma aqui, ó, fazer um desenho como não é para fazer nesse momento. Traça uma circunferência, traça uma reta qualquer, traça outra reta qualquer e diz que esses são os pontos de tangência e esse é o ponto P, tá? Por que eu não quero que você faça este desenho especificamente? Por quê? Se você fizer esse desenho sem usar o plano cartesiano como referência, você não vai conseguir perceber
truque da questão para você conseguir resolver mais rapidamente. Então, pessoal, tenta fazer o desenho e faça o desenho no plano cartesiano. Você vai desenhar o eixo x, vai desenhar o eixo y, vai traçar a circunferência na posição aproximada onde ela fica. É claro que você não precisa ficar desenhando com precisão milimétrica, mas aproximadamente onde está aquela circunferência, e vai traçar o ponto P, aproximadamente aonde ele está também nos teus eixos cartesianos. Fazendo isso, você vai conseguir perceber qual é o pulo do gato para você conseguir resolver essa questão, tá? E o segundo spoiler que eu quero passar para vocês é: tente resolver não usando os teus conhecimentos de geometria analítica. Se você tentar exclusivamente com as fórmulas de geometria analítica, esse problema se torna trabalhoso ao extremo. Você tem muitas equações para resolver, são sistemas de equações. Esses sistemas de equações, eles recaem em equações do segundo grau que não têm raiz exata. Muita fração dentro de raiz, quer dizer, você tem um trabalho gigantesco. Portanto, tente usar geometria plana para resolver esse problema. Essa é a saída que a banca examinadora da PUC certamente queria que você usasse, porque é o único jeito de você conseguir fazer uma questão dessas num tempo reduzido de prova que você tem para fazer a prova da PUC, tá bom? Então, muito importante é: faça o desenho e no desenho tente usar os teus conhecimentos de geometria plana. Com isso, você pode conseguir fazer essa questão, tá? Vamos lá, gente? Dá um pause no vídeo, agora com esses dois spoilers, e tenta refazer a questão. Tenta usar esses conhecimentos que você teve aqui nos spoilers, caso você não tenha conseguido ainda, para conseguir resolver essa questão, tá bom? Dá um pause no vídeo, a gente se vê daqui a pouquinho na resolução. Essa resolução é massa. Vamos lá. E aí, pessoal, foi? Questão pesada, hein? Vamos resolver juntos? Vamos lá. Se você encontrou de uma outra forma a solução, me passa nos comentários que eu gostaria de saber, tá bom? Valeu, gente. Vamos lá. Eu disse para vocês, a primeira coisa que você tem que começar fazendo é usar essa equação geral da circunferência e achar o x do centro, o y do centro e o raio da circunferência, certo? Então vamos lá. Para achar o x do centro, não sei se você lembra, mas vamos lembrar juntos então. Para achar o x do centro da circunferência, você vai sempre pegar este coeficiente que está aqui, ó, que é o 20, que é o coeficiente do x, 20, e você vai dividir ele por menos 2. Só um lembrete, pessoal, isso só vale quando a equação da circunferência tem x ao quadrado e y ao quadrado sem nenhum coeficiente na frente aqui, tá? Se aqui for 2, aqui for 3, aqui for 5, alguma coisa assim, claro que os dois têm que ser iguais para ser uma circunferência, mas se aqui for 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, a primeira coisa que você faz é dividir a equação inteira por 2 para achar x ao quadrado mais y ao quadrado mais alguma coisa que multiplica x, que é esse termo que multiplica x aqui, mais alguma coisa que multiplica y e mais esse que a gente chama de termo independente, tá? Então, importante, para achar o x do centro, pega o coeficiente de x aqui, que é 20, e divide por menos 2. Você vai achar o x do centro, que nesse caso vale menos 10. Tudo bem? Então, esse menos 10 aqui, o que que é? É o x, a coordenada x do centro. Agora, para achar o y do centro, mesma coisa, nada de novo. Você vai pegar este coeficiente aqui, ó, menos 4, que é o que está multiplicando o y. Você vai pegar o menos 4 e você vai dividir por menos 2. Então, menos 4 dividido por menos 2, menos por menos vai dar mais 2, certo? Agora você já tem as coordenadas do centro. O x do centro vale menos 10 e o y do centro vale 2.
Para achar o raio, você vai fazer uma espécie de um Pitágoras. Então, raio ao quadrado vai ser igual ao x do centro, que é esse daqui que é o menos 10 que você achou, menos 10, ao quadrado, mais o y do centro, 2, ao quadrado. É como se fosse um Pitágoras até agora, certo? Raio ao quadrado é igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado. Só que você vai ter que tirar no final este valor aqui, ó, que a gente não usou ainda, que é o que a gente chama de termo independente. Então você vai tirar o valor, vai fazer menos este valor de menos 121. Então, gente, olha só, o raio ao quadrado, deixa eu fazer um pouquinho mais para a esquerda aqui, o raio ao quadrado vai ser igual. Menos 10 ao quadrado é mais 100. Então, mais 100, mais 2 ao quadrado, 4. E menos com menos vai dar mais 121. Foi? Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 100 mais 121 dá 221, mais 4, 225. E 225 tem raiz exata. 225, raiz quadrada desse número é 15. Portanto, você já sabe aonde está a tua equação. A equação da circunferência é uma circunferência que tem x do centro 10, o menos 10, y do centro 2 e raio 15. Consegue desenhar essa circunferência nos eixos? Consegue sim. Bom, e o ponto P foi dado. Tá? Então eu já preparei aqui o desenho para a gente não perder muito tempo no desenho inicial. Olha só, você tem aqui, deixa eu só separar aqui para ficar bonitinho. Você tem aqui os eixos cartesianos, x e y. Você tem o x do centro, que é menos 10. Tá vendo aqui? Ó, marquei o centro aqui com x menos 10 e com y igual a 2. Então, x do centro, que é menos 10, e o y do centro, que é igual a 2. E tracei uma circunferência que tem aproximadamente, no meu desenho aqui, tem o raio 15. Então, eu peguei aqui, se isso aqui é menos 10, né? Aqui é metade para frente aqui, 5. Então, do menos 10 até o 5, eu tracei uma circunferência aqui com raio 15. Tudo bem? Bom, gente, o ponto P, ele vai além do 5 aqui, que é o limite da circunferência, ele vai mais 5 para a direita. Então, o x dele vale 10. Tá vendo aqui, ó, ponto 10 e 17. Então, 17 o que que é? É o 2 do centro da circunferência e mais 15 mais ou menos ali para cima, certo? Então, a altura desse ponto é 17. A partir daí, você já pode começar a perceber qual é a sacada que eles queriam que você fizesse. Percebe uma coisa? A circunferência, ela tem altura aqui, ó, o centro dela tem altura 2. Tudo bem? Do 2 para cima, vamos traçar aqui numa outra cor? Olha só, do 2 para cima, eu tenho aqui isso que é o raio da circunferência, certo? E esse raio aqui, ó, mede 15. Tudo bem? Ora, se do 2 para cima eu fui 15 unidades, então eu tenho 2 até aqui, mais 15. A altura desse ponto mais alto aqui da circunferência é 17, concorda? Subo 2, depois subo 15, subi 17. Mas qual é a altura do ponto P? O y dele não é 17 também? Então perceba uma coisa, gente. Essa primeira tangente, porque ele falou que a gente vai traçar duas retas que tangenciam a circunferência e passam pelo ponto P. A primeira reta tangente, ela já está traçada aqui, ó. É uma reta horizontal. E a segunda reta tangente, tudo bem, vai ser uma reta inclinada aqui na parte de baixo da circunferência. Tá? Então, o que eles querem que você perceba é o seguinte: aqui entre essa
horizontal e esta vertical, vai aparecer obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte: quais são essas retas e quais são esses pontos que eles querem que a gente ache a distância entre esses dois pontos A e B? Onde estão os pontos A e B e onde estão as retas R e S que estão tangenciando essa circunferência? Vamos traçar essas retas, mesmo que seja no olho aqui, né? Mas vamos traçar essas retas. Só que eu gostaria de aproximar um pouquinho o desenho para que a gente pudesse realmente enxergar essa circunferência, esse problema aí sendo resolvido, tá? Então vamos lá. Vamos traçar agora uma reta. Eu vou traçar aqui em verde. Uma reta tangente à circunferência, que é justamente aquela reta horizontal, que a gente já tinha percebido que era a primeira reta tangente. Reta tangente à circunferência é aquela reta que encosta na circunferência em um ponto só. Esse é o ponto de tangência. E ele falou que essa reta tem o nome de R, tá? E esse primeiro ponto de tangência é o ponto A. A segunda reta tangente é um pouquinho mais difícil de perceber, é um pouquinho mais difícil de enxergar, né? Mas a gente vai traçar aqui, ó. Vou até pegar a régua aqui para a gente ficar com um traço bem bonito, tá? Vamos fazer passar por esse ponto e tangenciar a circunferência aqui num ponto lá de baixo. Então, a segunda reta que a gente vai traçar é esta reta aqui, ó, que é a reta que tangencia essa circunferência. A gente chamou essa, ou ele chamou, o enunciado chamou de reta S, e ele disse que o ponto onde essa reta encontra com a circunferência, ou seja, o ponto de tangência, era o ponto B. Bom, eu acho que nesse momento você já consegue perceber que as coordenadas do ponto A já são conhecidas, certo? O A tem coordenadas x igual a menos 10, porque essa é uma reta vertical, que é o raio aqui, e essa é uma reta horizontal, que é a tangente à circunferência, que passa aqui no ponto 17, na altura 17. Então, as coordenadas do ponto A são menos 10 e 17. Essa você já conseguiu perceber bem. O grande problema que a gente tem é a coordenada do ponto B. Para achar as coordenadas do ponto B por geometria analítica, o que eu teria que fazer? Eu teria que traçar as retas que passam pelo ponto P com um coeficiente angular desconhecido, porque eu não sei qual é o coeficiente angular dessa reta, teria que usar um m, alguma coisa assim, fazer distância de ponto à reta igual ao raio, que é igual a 15. Então, existe uma fórmula para a distância de ponto à reta em geometria analítica, e aí eu conseguiria achar o valor de m. Já digo para vocês, esse valor de m é feio, ele tem raiz quadrada e de número que não é raiz quadrada exata, tá? Que não tem raiz quadrada exata, ainda tem número fracionário. Bom, a partir desse m, eu teria que fazer a interseção dessa reta com um m conhecido, que passa pelo ponto P, com a circunferência. Fazendo a interseção, isso vai dar um sistema de equações entre uma equação do segundo grau e uma equação do primeiro grau. Eu vou achar esse ponto B aqui. Achando o ponto B, eu tenho que fazer distância entre dois pontos também. Bom, esqueça, é muito trabalhoso, tá? Os cálculos são muito chatos para fazer. Não era isso que a PUC queria de você. O que a PUC quer de você é que você perceba, opa, peraí, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho uma distância que facilmente eu consigo encontrar e, portanto, talvez ajude de alguma forma, e eu acho que você percebe isso. Eu vou traçar aqui numa outra cor, vou traçar num laranja talvez, que se eu ligar o centro a esse ponto P,
eu vou acabar formando aqui um triângulo retângulo, tá? Mas por que eu vou querer esse triângulo retângulo nessa figura? Para que vai, do que vai me adiantar conhecer esse triângulo retângulo aqui ou saber alguma coisa dele? Bom, primeiro, essa medida eu já sei, é o raio, que vale 15. Esta medida que está aqui em cima, que eu vou agora evidenciar aqui numa outra cor, em laranja, por exemplo, essa medida que está aqui em cima vai do menos 10 em x até o mais 10 em x, concorda? Se ele vai do menos 10 até o mais 10, esta distância aqui eu posso dizer, deixa eu traçar aqui com a caneta mesmo, essa distância que eu tracei aqui em rosa, eu posso dizer que ela vale 20. Concorda comigo? Ele vai do x igual a menos 10 na horizontal para a direita até o x igual a mais 10. Então, essa distância aqui vale 20. Ora, se essa distância vale 15 e essa vale 20, talvez alguns de vocês já saibam direto que essa distância aqui vale 25. Tá? Como é que a gente pode calcular? Pitágoras, tudo bem, a distância de P até C. Eu posso fazer distância entre dois pontos também, sem problema nenhum. Né? Na geometria analítica você tem uma fórmula para a distância entre dois pontos, que nada mais é do que um Pitágoras. Ou eu posso reconhecer que esse é um triângulo de 3, 4 e 5 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. Tá? Também dá para pensar assim. Agora, a grande sacada do problema é a seguinte. Se isso daqui, distância do centro até esse ponto de tangência é igual ao raio, esta distância aqui, ó, eu vou traçar mais uma reta. Esta distância aqui, do centro também até um ponto de tangência, ora, eu não estou indo do centro até um ponto da circunferência, isso aqui também vai valer 15. Portanto, esta distância aqui também é 15. E mais, quando eu tenho uma tangente e um raio traçados numa mesma circunferência aqui no ponto de tangência, esse ângulo aqui, ó, também vai valer 90 graus. Está meio estranho ali, mas é 90. Ora, então, raio e tangente são perpendiculares aqui. Aqui ficou bem claro que o raio e a tangente são perpendiculares, porque uma reta é vertical, outra reta é horizontal, certo? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 15. Esta distância aqui, ó, é a distância entre P e C, que a gente já sabe que vale 25, mas eu não quis colocar ainda, porque a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo melhor. Esse triângulo que está aqui em cima, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Este triângulo que está aqui em cima. Se a gente pintar esse triângulo, será que esse triângulo não é exatamente o mesmo triângulo que esse que está lá embaixo, que é esse daqui, ó? Vamos voltar para o primeiro ponto e pintar também. Só que eu vou pintar de uma outra forma. Olha só. Esses dois triângulos, eles são exatamente iguais. Perceba isso. Você tem um triângulo retângulo aqui e você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Esses dois triângulos retângulos, eles têm o mesmo cateto 15 e a mesma medida de hipotenusa. Portanto, se esta medida aqui é 20, eu posso afirmar com toda certeza, com toda tranquilidade, que esta medida aqui, ó, também vai ser 20. Opa, deixa eu tirar a seleção aqui. Que esta medida aqui também vai ser 20. Por quê? Pitágoras. 15, a hipotenusa que a gente já sabe que é 25, mas não precisa, e essa medida é 20. Esse tem o mesmo 15, a mesma hipotenusa. Se eu fizer Pitágoras, eu vou ter o mesmo cateto, 20 aqui. Só que um triângulo está virado para cima, o triângulo está virado para baixo. São dois triângulos espelhados, certo? Então, deixa eu tirar essas pinturas aqui, ó.
Aí. E eu vou trabalhar agora, eu vou perceber qual é o pedido do enunciado. Perceba comigo o que o enunciado está pedindo. E eu vou traçar esse pedido dele aqui, ó, em azul. Você consegue perceber que esta reta que eu acabei de traçar, ela liga os pontos A e B, portanto a distância entre os pontos de tangência foi exatamente o que ele pediu na questão, a distância entre os pontos A e B, que são os pontos de tangência. Mas você consegue perceber que deste triângulo, esse pedacinho que vem até aqui, ó, é a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo, onde a hipotenusa está aqui marcado em laranja? Essa altura relativa à hipotenusa, olha aqui, ó, esse segmento, certamente ele é perpendicular a esse. Por quê? Porque eu tenho um triângulo aqui, ó, isósceles, outro triângulo isósceles. Ah, eu esqueci de deixar o 20 aqui. Então, aqui também é 20, certo? Vou até traçar aqui, ó, na mesma cor, para a gente perceber que são segmentos com a mesma medida. Tá? Então, se esse é 20, esse é 20. Esse triângulo retângulo aqui, ó, virado para cima, e o triângulo retângulo virado para baixo, se eu ligo esses dois pontos, eu vou ter aqui um triângulo isósceles, aqui um triângulo isósceles. Portanto, se eu pego esse ponto aqui, que acaba sendo ponto médio desse segmento AB, se eu vou para um lado e vou para o outro e tenho a mesma medida, o que acontece com essa medida aqui? Isso aqui seria a altura desse triângulo isósceles de cima, e essa medida aqui seria a altura, essa aqui, seria a altura do triângulo isósceles de baixo. Mas a altura de triângulo isósceles cai no meio da base, e é perpendicular à base, certo? Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, essas duas medidas aqui, ó, se eu chamar, e olha por que eu vou chamar do que eu vou colocar aqui, ó. Se eu chamar isso aqui de H, concorda que esta medida aqui também vai ser H? Agora, vem comigo que a gente vai pegar exatamente esse triângulo retângulo e vamos deixar numa posição que a gente conhece melhor. Tá? Eu vou pegar este triângulo retângulo, vou puxar isso aqui um pouquinho para a esquerda. Aqui não precisa aparecer a parte da esquerda da circunferência. Então, vamos pegar esse triângulo retângulo CAP, aquele triângulo que eu destaquei lá em cima, e vamos deixar ele numa posição mais conhecida para a gente. Vamos deixar ele com a base aqui, ó. Só que eu vou fazer para baixo, senão vai ficar em cima da câmera, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo CAP. Aqui vai ficar um dos lados dele. E aqui eu tracei em rosa. Perceba que este triângulo... eu tracei com essa cor aqui, então vamos passar por cima aqui, ó. Pronto. Olha só esse triângulo, gente. É exatamente aquele triângulo retângulo que você está enxergando aqui, onde este é o ponto C, aqui, ponto C, esse é o ponto A, que é o vértice do ângulo reto, e esse é o ponto P, onde esta altura que eu tracei em azul mais escuro, ela está aqui, ó. E aí a gente vai usar esta altura aqui e esta medida aqui da base, que eu vou chamar de A, que é a hipotenusa, aqui é 15, a distância entre A e C, perceba, e a distância entre A e P é 20, certo? Onde eu tenho um triângulo retângulo com hipotenusa, que eu não conheço ainda, mas eu posso achar por Pitágoras, ou eu posso perceber que é 15, 20, 25,
né, conhecidos já. Essa medida aqui seria, por exemplo, um cateto B. Essa daqui, por exemplo, seria a medida de um cateto C. Eu preciso achar a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Agora, gente, entra simplesmente relações métricas no triângulo retângulo. Mas por que eu quero achar essa altura aqui? Gente, ele pediu a distância entre A e B. Se eu achar a medida da altura aqui, ó, vezes 2, H mais AH, eu vou achar a medida entre A e B, que é justamente essa medida azul que foi pedida ali, certo? Então, você percebe que a gente pode agora usar, posso até fazer Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, olha só que legal, gente. A ao quadrado é igual a B, 15, ao quadrado, mais C, que é 20, ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que a gente já poderia ter percebido, né? Que o A vale 25, mas vamos lá. 225 mais 400. Portanto, A ao quadrado é igual a 625. Então, o A vale raiz quadrada de 625, que é 25. Gente, muito mais simples, né? Se você lembrar que existe um triângulo de 3, 4 e 5, muito conhecido, aparece em muitas provas de vestibular. Triângulo de 3, 4 e 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, portanto, esse aqui é 5 vezes 5, vai dar 25. Tá? Só quis deixar o Pitágoras registrado aqui. Bom, agora a gente vai usar a relação entre hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e os catetos B e C. Lembra dessa? A vezes H é igual a B vezes C. Ora, se A vezes H é igual a B vezes C, então A, que é 25, vezes a altura relativa à hipotenusa que eu quero descobrir, H, é igual a B, 15, vezes C, que é 20. Estou chegando na beiradinha aqui. H vai ser 15 vezes 20 é 300, né? Dividido por 25. Poderia ter simplificado ali também o 25 com 20, né? 300 por 25 vai dar 12, né? 12. Ora, se H vale 12, então esta medida aqui vai valer 12. Opa. 12. Essa medida aqui vale 12. E, portanto, esta medida de A até B é 12 mais 12. Então, eu posso dizer, posso afirmar com toda a certeza do mundo, vou colocar aqui em cima a resposta, que a distância entre A e B, portanto, A, B, segmento AB, mede 2 vezes H, que é 12, 12 mais 12, 24, certo? E essa é a resposta que ele pediu no problema. Gente, que questãozinha pesada, hein? Se você conseguir perceber tudo isso aqui, ó, tá? Principalmente que uma das tangentes é horizontal. Se essa tangente, você perceber que ela tem a mesma altura do ponto P, e você conseguir enxergar esse triângulo retângulo que está aqui, ó, muito provavelmente você pensaria que a distância de A até B é a altura de um triângulo retângulo vezes 2. E é isso que a PUC queria que você fizesse, tá? Gente, olha, se você conseguiu resolver, parabéns. É uma questão, é a segunda questão mais difícil da prova, tá? Eu considero uma questão que envolveu análise combinatória, tem um
uma teoria chamada lema de Kaplansky que a gente vai precisar. Aliás, se não me engano, é a próxima questão que a gente vai resolver. Mas essa questão é aquela. Percebeu, conseguiu traçar, resolveu por geometria plana, ela sai. Se você for resolver por geometria analítica, você vai gastar tanto tempo e a chance de errar nos cálculos intermediários ali é tão grande que não vale a pena, certo? Tudo bem, gente? Dá um print no quadro aí para você lembrar como é que foi resolvida essa questão. Vamos marcar aqui a resposta correta, porque a gente suou para chegar nela, né? Então vamos marcar aqui, ó. H igual a 12, portanto AB vale 24, ele quer saber a distância, esta distância aqui, que é justamente 24. Alternativa certa, alternativa C. Tudo bem? Pessoal, não esqueça, por favor, de curtir o vídeo se você curtiu, comentar se você chegou numa resposta de forma diferente, né? Chegou no mesmo 24, mas de uma maneira diferente da minha. Se você resolveu usando só a geometria analítica, comente também ali e diga o trabalho que deu, porque realmente dá um trabalho gigante. E, além disso, gente, além de curtir, comentar, compartilhe também esse vídeo. Tá? Deixe mais pessoas poderem aproveitar essas resoluções que a gente está fazendo, tá? Que podem ser grandes colegas para você na faculdade de medicina no futuro. Tá bom? Então, curta, comente, compartilhe e, se puder, me siga lá no Instagram, @guimatemática no Instagram. Tá bom, pessoal? Agradeço muito. Vamos para os próximos vídeos. Tamo junto. Abraço.